que não guardar o sábado? Porque não precisa. Isso era uma prática do povo de Israel, prescrita nos 10 mandamentos. Mas nós não vivemos mais debaixo dessa lei, porque Jesus a cumpriu e foi feito justo, e a justiça dele agora é imposta a nós. Por isso está escrito: Cristo aboliu a lei em forma de mandamentos, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Ah, então os 10 mandamentos foram abolidos? Pode matar, pode roubar? Não, criatura, a gente vive debaixo de uma nova lei, porque mudando-se o sacerdócio, muda-se também a lei. Hoje a gente vive debaixo de uma nova aliança, nova lei está escrito, porque por meio de Cristo a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. E ainda está escrito: eis que vem dias, diz o Senhor, firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar do Egito. Imprimirei a minha lei na mente deles e inscreverei no seu coração, e eu serei seu Deus e eles serão meu povo. A lei hoje não é escrita em tábuas, mas no seu coração através do Espírito Santo. Portanto, que ninguém vos julgue por comida ou por bebida, ou dia de festa ou lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é Cristo. Em Hebreus 4, o autor faz uma defesa completa sobre isso. Não é mais só sábado, dia do descanso, pode ser hoje. É por isso que ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Porque o verdadeiro descanso encontramos em Cristo, não num sábado, mas todos. Gente, presta atenção em algo muito importante. Quando alguém afirma que nós não precisamos mais guardar o sábado porque era algo apenas para o povo de Israel, essa pessoa comete 3 erros graves. Primeiro, confunde lei moral com lei cerimonial. Segundo, tira textos do contexto e ignora a prática e o ensino de Jesus e dos apóstolos. Primeiro, eu vou responder a passagem por passagem, desmontando alguns argumentos desse cara. Jesus, ele cumpriu a lei. Então, ele diz assim: nós não precisamos mais guardar nada. E usa o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 15. Ou seja, Efésios, capítulo 2, fala sobre a separação entre judeus e gentios causada pelas leis cerimoniais, o que eram sacrifícios que aconteciam ali no santuário terrestre. Cerimônias, rituais e ordenanças que realmente foram cancelados na cruz, foram abolidos na cruz. A prova, o texto diz: a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Isso está se referindo à lei cerimonial e não à lei moral. A expressão grega é dogma, que significa decretos, cerimônias. Não é nomos, que significa lei moral. Se a lógica deles estivesse certa, então os outros 9 mandamentos também acabaram incluindo. Por exemplo, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Isso é um absurdo. Jesus, ele não aboliu a lei moral. Ele deixou isso muito claro. Ele disse assim: ó, não penseis que vim abolir a lei até que passe os céus e a terra, nem um jota, nem um tio se omitirá. Mateus 5, 17 ao 19. Ou seja, uma pergunta: o céu e a terra ainda estão aqui, sim ou não? Lógico que estão. Logo, a lei moral, ela continua em vigor. E ele diz assim: outras pessoas pensam o seguinte: nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. E usa um texto de Romanos, capítulo 6, versículo 14. O próprio versículo seguinte destrói o argumento desse cara. Por quê? Então nós havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De modo nenhum. Romanos 6,15. Estar debaixo da lei significa estar condenado por ela. Estar debaixo da graça significa estar perdoado, mas nós não estamos autorizados a violar a lei de Deus, que é a lei moral. Exemplo simples: você é perdoado por furto, digamos que você roubou. Isso significa que agora você pode roubar porque você foi perdoado? Claro que não. A graça, ela não cancela a obediência. Pelo contrário, ela capacita a obedecer. Algumas pessoas também dizem a mudança da lei e usam Hebreus 7, versículo 12. Esse texto, ele está falando de mudança no sacerdócio e não nos mandamentos da lei moral. O contexto inteiro é sobre Levi, Melquisedeque, sacrifícios, sacerdócio. Não fala nada sobre sábado, não fala dos 10 mandamentos. Ou seja, a mudança foi do sacerdote humano, que agora passou a ser Cristo. Sacrifícios de animais foram cancelados na cruz do Calvário. A lei cerimonial, ela mudou. A lei moral, ela não mudou. Nós temos que entender isso. A nova aliança, a nova lei escrita no coração. As pessoas usam Hebreus capítulo 8, versículo do 8 ao 10. Perfeito. Na nova aliança, a lei é escrita no coração. Ela não é eliminada. Por exemplo, qual a lei que Deus escreve no nosso coração? A mesma dita ali no Monte Sinai, que foi entregue para Moisés. A lei moral. Ele não colocou no coração sacrifícios, cerimônias, rituais. Ele colocou a lei moral, a lei em tábuas de pedra. Ele coloca os seus mandamentos eternos. Jeremias 31, 33, a profecia original deixa muito claro:
A nova aliança não muda a lei, muda o lugar onde ela é escrita, ou seja, o nosso coração. Colossenses 2, 16 ao 17 diz que ninguém julgue pelo sábado. Esse é um dos textos mais usados por muitas denominações e é um dos textos mais mal interpretados. Ou seja, havia 3 tipos de sábado que nós precisamos entender. Primeiro, o sábado semanal, que é o sábado do 4º mandamento da lei moral. Existiam naquela época os sábados anuais, que eram feitas por festas judaicas, de acordo com Levítico 23. E existia também os sábados cerimoniais, que era um dia de descanso específico ligados a rituais. Colossenses 2 fala claramente destes sábados aí, festas anuais, lua novas, que acontecia todo mês, sábados anuais e cerimoniais. A sequência aparece 27 vezes no Antigo Testamento, sempre nunca se referindo ao sábado da criação, ou seja, o sábado da lei moral, do 4º mandamento. Além disso, Paulo diz que se tratam de sombras de coisas futuras. O sábado semanal, ele não é sombra. Ele não é sombra. Ele foi dado antes do pecado, antes de existir Israel. É memorial da criação. Quem é sombra? Nós temos que entender quem é sombra. A Páscoa, o Pentecoste, trombetas, a expiação. O sábado do 4º mandamento, ele não está nesse grupo. Hoje o descanso é Cristo, não um dia. Ele afirma aí que hoje o descanso é Cristo e não um dia. E usa Mateus capítulo 11, versículo 28. Esse texto ele fala de descanso espiritual, não substitui o descanso físico. Jesus não disse, vinde a mim e não guardeis mais os mandamentos. Ele não disse isso. Ele disse, vinde a mim e encontrareis descanso para as vossas almas. Ou seja, não é descanso do corpo, é descanso do coração. Cristo ele é o centro da salvação, não substituto do 4º mandamento. A prova final, os discípulos eles guardaram o sábado depois da cruz, a ressurreição já tinha acontecido e mesmo assim, no sábado, repousaram conforme o mandamento. Lucas 23, 56. Isso foi escrito por Lucas décadas depois, já no período da igreja cristã. Paulo, o mesmo que dizem abolir o sábado, ele fazia o quê? Paulo, ele tinha o costume de guardar o sábado. Ele entrou na sinagoga num sábado, Atos 17, 2. Diz assim, no sábado quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra. Atos 13, 44. Se o sábado tivesse sido abolido, seria impossível Paulo continuar guardando por hábito. Presta atenção no que eu vou te falar. O argumento de que a nova aliança anulou o sábado não resiste à análise bíblica. A lei cerimonial ela terminou. O sacerdócio mudou. Cristo é o descanso da alma, mas a lei moral ela permanece. O sábado, ele não é coisa de judeu, não é sombra, ele não foi abolido, ele não mudou de dia, ele continua como um mandamento eterno. Cristo nos salva pela graça, e a graça nos capacita a obedecer. Ou seja, somos salvos pela graça, mas quando eu obedeço, essa obediência é o resultado porque eu fui salvo. Eu tenho prazer em obedecer. Então preste atenção, não acredite nesses argumentos bestas fora de contexto, falta de análise, falta de interpretação. Vai para a Bíblia, pede uma explicação e não saia acreditando em tudo que esses influencers eles saem falando sem uma análise mais aprofundada sobre os textos bíblicos. Que Deus te abençoe.